Olá, sejam todos bem-vindos à aula Prevenção do Risco de Quedas. Meu nome é Luciana Sade, sou professora da Faculdade de Enfermagem da UERJ e essa aula será ministrada por mim, pela professora Luana Almeida e pela enfermeira Ana Lúcia Lopes. Próximo, por favor. Essa aula é parte de atividades em comemoração ao Dia Mundial de Prevenção de Quedas, que é comemorado no dia 24 de junho. Os objetivos dessa aula são rever conceitos relacionados à prevenção de quedas e apresentar a nova versão do Protocolo de Prevenção de Quedas do Hospital Universitário Pedro Ernesto, da UERJ. Como parte da equipe organizadora, temos 2 projetos de extensão da Faculdade de Enfermagem da UERJ, que são o projeto de extensão Segurança do Paciente e Gestão do Risco de Quedas, e o projeto de extensão Segurança do Paciente, Gerenciamento de Risco e Prevenção de Eventos Adversos. Todos eles com seus componentes, que são professores, enfermeiros e acadêmicos de enfermagem. Além dessa equipe, temos também a participação do GT de Prevenção de Quedas do Núcleo de Segurança do Paciente do Hospital Universitário Pedro Ernesto e também do Serviço de Treinamento e Avaliação de Enfermagem do Hospital Universitário Pedro Ernesto. Próximo. Pensando na queda, a sua definição é: a queda é definida como um deslocamento não intencional do corpo para um nível inferior à posição inicial, ao chão ou quando o paciente necessita de amparo, causados por circunstâncias multifatoriais. Próximo. E aí a gente se pergunta: a queda pode ser um evento grave? Acreditamos que sim. Considerando isso, nós trouxemos 2 exemplos de situações que ocorreram em alguns hospitais a partir de quedas. Uma delas foi um hospital que foi condenado por morte de idoso depois de falha no atendimento. Um paciente que caiu do leito e fraturou o fêmur, agravando o quadro clínico e que levou a óbito. Uma segunda situação foi também num hospital que teve que indenizar uma paciente que, anestesiada, caiu da maca. Essa paciente relatou que nem ela e nem seus familiares foram informados do acidente e que descobriu o fato somente depois de receber alta do hospital, quando observou os hematomas e sentiu fortes dores de cabeça. Ela conseguiu esclarecer a situação depois de acessar seu prontuário médico e conversar com funcionários da instituição. Próximo. Como falamos, a queda ela tem causas multifatoriais. Então, é muito importante que a gente conheça os fatores do risco de queda para que podemos fazer intervenções adequadas em casos específicos. Então, os fatores de risco para queda são fatores intrínsecos, que são aqueles ligados ao paciente, e fatores extrínsecos, que são não relacionados ao paciente. Dentre os fatores intrínsecos, temos a idade, os 2 extremos da idade, né, são importantes, tanto menores que 5 anos, quanto pacientes maiores que 65, um declínio cognitivo, depressão e ansiedade, o acidente vascular cerebral prévio, hipotensão postural, alterações de visão e audição, distúrbios vestibulares, deformidades ósseas, alterações na marcha, desidratação, hipoglicemia e ainda baixo ou alto índice de massa corpórea, anemia, insônia, incontinência ou urgência miccional ou para evacuação, artrite, osteoporoses, dor intensa, uso de medicamentos como benzodiazepínicos, antiarrítmicos, antihistamínicos, antipsicóticos, antidepressivos, laxantes, relaxantes musculares, vasodilatadores, hipoglicemiantes orais e insulina. Uso também de 4 ou mais medicamentos, considerada polimedicação.
agitação psicomotora e pós-operatório. E dentre os fatores extrínsecos, que são aqueles que não estão relacionados ao paciente, nós podemos citar cama, berço ou incubadora, com grades baixas ou sem grades de proteção, recém-nascido fora do berço, cama ou berço inadequado ao tamanho do paciente, degraus estreitos, superfícies de escada e pisos escorregadios, ausência de corrimão, tapetes soltos e iluminação insuficiente, campainha de chamada fora do alcance do paciente, suporte de soro inapropriado em termos de mobilidade, vestuário inapropriado e calçado escorregadio, ambiente estranho ao indivíduo. É possível prevenir quedas? Acreditamos também que sim. Hoje nós vamos trazer para vocês a apresentação do novo protocolo de prevenção de quedas do Hospital Universitário Pedro Ernesto. O objetivo desse protocolo é implementar medidas multidisciplinares, sistematizadas, para a prevenção do risco de queda. As indicações do protocolo são: no momento da admissão na unidade, diariamente durante a internação hospitalar, na transferência de unidade e a partir de qualquer alteração no caso clínico do paciente. Próximo, por favor. Existem materiais necessários para a aplicação do protocolo de prevenção de quedas. Dentre eles, a escala Humpty-Dumpty, que é a escala que usamos para pacientes de até 12 anos, a escala de Morse adaptada, que usamos para os pacientes adultos a partir de 13 anos, lembrando que essas escalas, elas não se aplicam a paciente tetraplégico, em coma, sedado ou sem atividade motora. Além das escalas, usamos também o prontuário do paciente, a pulseira amarela, que é a pulseira de risco de quedas, e a placa do leito com risco clínico. Passamos a palavra agora para a enfermeira Ana Lúcia, que vai dar continuidade à aula. Cabe salientar a descrição da intervenção. São medidas gerais que cabem à equipe multidisciplinar. Cabe à equipe a manutenção da pulseira de identificação, que é a pulseira branca, que deve estar com todos os itens legíveis, o nome completo do paciente, o número do prontuário, a data de nascimento. Adequação da iluminação nas áreas de circulação do paciente. Também a manutenção da circulação livre entre a cama e o banheiro, retirando os obstáculos. Restrição também da abertura de janelas. Fixação de avisos para que não se permaneça atrás das portas. E certificação de que a cama está em condições adequadas e na posição mais baixa, exceto nos momentos de realização de cuidados. Continuando nessas medidas gerais que cabe à equipe multidisciplinar, a observação às travas de segurança das macas, cadeiras de rodas e berços. Também a manutenção das grades elevadas em camas, macas e berços. Atenção aos itens pessoais do paciente, urinóis, comadres, brinquedos, para que estejam ao alcance do paciente. A garantia do transporte de paciente entre unidades, na admissão e na alta hospitalar. Somente deve ser feita em cadeira de rodas, em maca ou em berço, no caso de crianças, conforme o protocolo de transporte. Acompanhamento do paciente durante a sua deambulação. Importante também o incentivo ao uso contínuo de óculos ou prótese auditiva pelos pacientes que utilizam. A avaliação da necessidade de acompanhante durante
à internação, lembrando que os idosos, crianças e adolescentes têm direito previsto por lei ao acompanhante e também mulheres em trabalho de parto e parto imediato. A avaliação, o estímulo a esses pacientes, né, e acompanhantes, para que eles peçam ajuda da equipe quando se torna necessário, orientação a pacientes e acompanhantes pós os procedimentos cirúrgicos, a levantar somente após a alimentação e com o auxílio da equipe de enfermagem. Na intervenção, nas medidas gerais, cabe ao enfermeiro a orientação do paciente e acompanhante no momento da admissão e entrega do material educativo, o folder que temos para a prevenção de quedas. Aí cabe ainda a apresentação do ambiente, ressaltando a localização principalmente do banheiro, indicação do uso de sapatos antiderrapantes, manutenção da cama com as grades elevadas, travadas e na posição baixa. Cuidado ao levantar-se, permanecendo um tempo sentado antes de se levantar, né? Solicitação da equipe na presença de mal-estar, tontura ou vertigem. Comunicação à equipe caso o acompanhante se ausente, para que a equipe fique mais ainda atenta a este paciente. Manutenção do bebê ou da criança sempre com o acompanhante. E manutenção do bebê no berço e não na cama materna, como vemos que acaba se tornando um costume, né, da mãe colocar o bebê na cama, mas isso é um perigo iminente de queda, é importante ele ficar no berço. Também cabe ao enfermeiro o registro do risco de queda no prontuário e a solicitação da assinatura do termo de prevenção de queda, que deve ser apresentado a ele na admissão e na checagem das transferências entre as unidades. Uma cópia deve ficar no prontuário e a outra com o paciente ou com o seu responsável. Esse termo, temos que ler para o paciente, a fim de que ele possa compreender cada item do termo e ele possa fazer uma assinatura consciente. Cabe ainda à equipe de limpeza, o isolamento e sinalização das áreas úmidas e a comunicação à equipe sobre a necessidade de manutenção, de reparo hidráulico ou elétrico. Já em medidas específicas, né, nós falamos das medidas gerais, agora as medidas específicas, cabe ao enfermeiro a realização do plano de cuidado individualizado, de acordo com o risco de queda, conforme a escala de Morse ou a escala Humpty-Dumpty. Cabe também ao enfermeiro a discussão com a equipe multidisciplinar sobre o risco e a implementação de medidas preventivas para a queda. E também a implementação da ronda de conforto e segurança, em que a gente avalia o ambiente para poder traçar medidas de prevenção. A escala de Morse, como a gente já tem falado nessa apresentação, ela avalia 6 parâmetros. Um deles é a história de queda, a presença de diagnóstico secundário, se o paciente tem necessidade de apoio para o deslocamento, para caminhar, se ele está em uso de terapia venosa, qual o tipo de marcha desse paciente e o estado mental. De acordo com esses 6 parâmetros, temos o resultado de baixo risco quando o score é inferior a 25 pontos, o risco moderado entre 25 e 45, e o alto risco superior a 45, onde colocamos a pulseira amarela. Aqui temos a escala de Morse. Então, ela avalia a queda do paciente. Então, por exemplo, o paciente não tem nenhuma história de queda nesses últimos 3 meses.
Então, ele leva uma pontuação 0. Se ele tiver tido uma história de queda durante mesmo o período de internação, contanto que seja a queda inferior a 3 meses, ele ganha 25 pontos na escala. Quando ele tem um diagnóstico secundário, ele já ganha 15 pontos. Isso vai somando. Por exemplo, se ele necessita de auxílio para deambulação, se o paciente ele deambula sem nenhum equipamento, né, auxiliar, ou se ele deambula com a ajuda de um membro da equipe sempre, ou se ele até usa a cadeira de rodas, ou se ele está acamado ou não sai sozinho da cama, a gente considera ele como 0. Se ele já tem um auxílio nessa marcha, ele já recebe um auxílio para essa deambulação, se ele utiliza muletas, bengala ou mesmo um andador, ele ganha 15. Se o paciente se movimenta apoiando-se nos mobiliários, nas paredes, ele já tem um risco maior para queda, então ele ganha 30 pontos. Se ele tem terapia endovenosa, né? Se ele tem ou não. Então, se o paciente não usa nenhum dispositivo endovenoso, ele é 0, a pontuação dele é 0. Ou se ele usa um dispositivo, mas que é totalmente implantado, aí a gente considera a pontuação 0 só enquanto não estiver em uso. Agora, se ele já tiver com um dispositivo endovenoso em infusão contínua, ou se não é contínua, se é salinizado, ou se é totalmente implantado, mas ele está em infusão, nós damos a ele a pontuação máxima nesse item, que é 15. Para avaliação do tipo de marcha, se o paciente anda normal, de cabeça ereta, os braços balançando livremente, enfim, ele ganha a pontuação 0. Se a marcha dele é fraca, se os passos são curtos e podem ser vacilantes, aí ele ganha 10 pontos. Se essa marcha é comprometida, ou seja, ele dá passos curtos, vacilantes, tem dificuldade de levantar a cabeça, necessita de apoio nos braços para se apoiar na cadeira, para se levantar, enfim, ou ele utiliza algum equipamento de marcha, que é a muleta, a bengala, aí a gente já dá a pontuação de 20, a máxima. Já o estado mental, a gente deve verificar com o paciente se ele é orientado, se ele é capaz de classificar, né, de perceber a sua limitação naquele ambiente. Por exemplo, se ele é capaz de ir ao banheiro sozinho, se ele precisa de ajuda, ele pode dizer, não, eu consigo. Ou se você percebe que tem uma confusão na resposta, né? Aí já a classificação é 15. Ele não tem uma capacidade, ele se esquece das suas limitações, então a pontuação máxima é 15. E aí, somando esses pontos, a gente tem o score que a gente já falou, né? Para baixa, para moderado e para alto risco de queda. Agora nós vamos falar sobre a escala Humpty-Dumpty, utilizada para pacientes até 12 anos. A escada compreende 7 parâmetros, que são a idade, sexo, diagnóstico, fatores ambientais, medicação utilizada, déficit cognitivo, cirurgia, sedação, anestesia. Diante da avaliação dos scores da escala, pode-se obter os seguintes resultados: baixo risco para queda, quando o score for inferior a 11 pontos, ou alto risco para queda, quando a pontuação der entre 12 e 22 pontos. Aqui nós trazemos a escala de Humpty-Dumpty para sua aplicação, com uma coluna com a distribuição dos parâmetros, a outra dos critérios e a última com as suas pontuações. Em relação à idade,
Se for um paciente menor que 3 anos, a pontuação gira em torno de 4. Se o paciente tiver entre 3 e 6 anos, 3. 7 e 12 anos, pontuação 2. E acima de 13 anos, pontuação 1. Sexo é avaliado masculino com pontuação 2 e feminino com pontuação 1. O diagnóstico é dividido em neurológico, com pontuação 4, alterações da oxigenação, diagnóstico respiratório, desidratação, anorexia, anemia, síncope ou tontura, com pontuação 3, transtornos psíquicos, com pontuação 2, e outros diagnósticos com valor de 1. E se tratando dos fatores ambientais, tem-se também 4 possibilidades de critério. História de queda ou bebê na cama, pontuação 4. Crianças com aparelhos auxiliares de marcha, ou bebê em berço, ou quarto com muito equipamento, ou quarto com iluminação fraca, 3 pontos. Criança acamada, 2 pontos. E criança que deambula, 1 ponto. Medicação utilizada. Quando o paciente utilizar 2 ou mais dos seguintes medicamentos: sedativos, hipnóticos, barbitúricos, antidepressivos, laxantes, diuréticos ou narcóticos, a pontuação será 3. Quando o paciente utilizar um dos medicamentos já mencionados, a pontuação será 2. E a utilização de outros medicamentos ou de nenhum medicamento, a pontuação será de 1. Em relação ao déficit cognitivo, o paciente pode não estar consciente das suas limitações, e aí o valor é 3. Ele pode esquecer as suas limitações com pontuação 2, ou ele estar orientado e de acordo com as suas capacidades com a pontuação 1. Em relação à cirurgia, sedação, anestesia, se alguma delas ocorreu há 24 horas, a pontuação é 3. Há 48 horas, pontuação 2. Há mais de 48 horas ou nenhum, ou seja, não ocorreu, a pontuação é 1. O somatório de toda essa pontuação, desses 6 parâmetros, vai dar a classificação do baixo ou do alto risco. E aí, tanto a escala de Morse quanto na escala de Humpty-Dumpty, tendo em vista a classificação dos riscos, serão implementadas medidas específicas para o risco de queda pelo enfermeiro. No baixo risco, deve-se implementar as medidas gerais já faladas anteriormente. No moderado risco, deve-se implementar as medidas gerais e, além disso, supervisionar e ou auxiliar a mudança de posição da cabeceira, a higiene pessoal, a ida ao banheiro e outras necessidades de mobilização. Deve-se também reorientar pacientes confusos e comunicar o risco de queda para outros cuidadores durante o transporte e as transferências entre unidades. Em se tratando do alto risco, deve-se, além de implementar as medidas gerais, instalar a sinalização de risco de queda no leito e no paciente através da colocação da pulseira amarela, explicando para o paciente e para o seu acompanhante o motivo da colocação da pulseira e a importância da sua permanência até a avaliação do enfermeiro para a sua retirada. Comunicar à equipe de saúde e encaminhadores sobre o alto risco de queda do paciente nas transferências de cuidado entre unidades, nas passagens de plantão entre as equipes e nos outros momentos de troca de equipe, como, por exemplo, a alternância de horários para o almoço, a troca de equipes para almoço ou o descanso noturno. Manter o paciente em um leito com bom acesso e visualização da equipe de enfermagem. Transportar o paciente com a equipe de serviço ou acompanhantes treinados. Avaliar com a equipe médica
possíveis mudanças da medicação, antecipar-se às necessidades de conforto e segurança do paciente, acompanhar e permanecer nas atividades de higiene e conforto, orientar familiar e acompanhante quanto à importância do acompanhamento nas 24 horas, acompanhamento do paciente, né, nas 24 horas, e realizar a ronda de conforto e segurança de 2 em 2 horas. Aqui nós trazemos para vocês uma foto da avaliação, do início da avaliação e fluxo da avaliação de prevenção de queda ou da avaliação do risco de queda através do prontuário eletrônico. A partir do login no prontuário eletrônico, né, e do acesso ao prontuário do paciente, na coluna à direita, olhando para o computador, no ícone assistência de enfermagem, ao clicar, aparecerão vários outros subitens e vocês descerão até o item segurança do paciente. Ao clicar no subitem segurança do paciente, aparecerá a aba relacionada ao risco de queda. Logo no início da aba, no início dessa página, terá ali a escala de Morse ou a escala de Humpty-Dumpty, né, dependendo da idade do paciente e da aba que for selecionada. Então, pode ser risco de queda para pacientes até 12 anos e pode ser risco de queda para pacientes acima de 13 anos. Vai aparecer a escala específica com os seus parâmetros, né, com as suas perguntas, e o enfermeiro vai ler as perguntas e selecionar as respostas em sim ou não, dando ali um total, né, da pontuação, já indicando para o alto risco quando ocorrer o alto risco. Então, quando aparecer a pontuação relacionada ao alto risco, tanto da escala de Morse quanto da escala de Humpty-Dumpty, aparecerá, além da pontuação, uma faixa amarela. Indica que o paciente é alto risco. Logo depois da avaliação, logo depois da avaliação da escala, terão as medidas preventivas relacionadas a cada risco, além das medidas específicas, além das medidas preventivas gerais. Aqui é um exemplo da parte da escala ali, do prontuário eletrônico, das intervenções, ou seja, das ações relacionadas ao alto risco, em que o enfermeiro vai avaliar cada item e vai selecionar o item que corresponderá às ações que a equipe de enfermagem terá que seguir. E quais as ações desenvolvidas na ocorrência de queda? Primeiro, deve-se avaliar as condições clínicas do paciente após a queda e colocá-lo em condições seguras, sentado ou deitado. É muito importante que uma pessoa da enfermagem fique com o paciente até a equipe médica chegar, enquanto outra pessoa da equipe de enfermagem chame a equipe médica. Comunicar o restante da equipe de enfermagem e a equipe médica para avaliação. Implementar prescrição após a avaliação médica. Então, pode ser que o paciente precise de um analgésico, né? Pode ser que ele precise de algum outro tipo de medicamento ou intervenção de acordo com a avaliação médica. Reavaliar o paciente para o risco de queda e rever a prescrição de enfermagem, porque esse paciente ele já caiu, então possivelmente o risco dele pode ser aumentado. Registrar o ocorrido no prontuário do paciente, com data, hora e as condutas que foram tomadas. Notificar o núcleo de segurança do paciente através da ficha disponível na intranet do RUP. Discutir com a equipe multiprofissional possíveis causas e medidas de prevenção para a queda e orientar paciente e acompanhante sobre o risco de queda. Aqui são as referências que nós utilizamos para a aula de hoje. E chegamos ao final.
Os certificados serão emitidos exclusivamente para os profissionais do UP e alunos da UERJ que assistirem à aula até o dia 24 de julho. Para receber o seu certificado, envie e-mail para stave@up.erj.br com os seguintes dados: 1. Nome completo. 2. A sua categoria profissional ou acadêmico. 3. Matrícula, caso houver. 4. Qual a unidade da sua atuação no UP para profissionais ou o seu período, no caso de alunos da UERJ. Obrigada e nos vemos no próximo encontro.